E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E vai ser mais um vídeo aqui comparando duas televisões. E dessa vez vai ser comparando duas televisões NanoCell da LG. Vai ser a Nano 86 contra a Nano 81. E nesse vídeo aqui a gente vai ver qual que se sai melhor no que. Sempre lembrando que a Nano 81 é uma televisão mais barata e obviamente a Nano 86 é uma televisão mais cara. E lembrando também que esse vídeo aqui vai ser mais focado em relação à qualidade de imagem, ok? Então vamos pro vídeo. Sempre lembrando, pessoal, que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando o link aí caso você esteja interessado em ver o preço ou está comprando alguma dessas televisões. E também lembrando aí que se você não está sabendo se vai comprar agora ou não, quem sabe está esperando aí alguma promoção, aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar deixando o link ou para o nosso grupo do WhatsApp ou para o nosso grupo do Telegram, onde diariamente lá nós colocamos várias promoções de televisões e alguns outros produtos também. O link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram acompanhar, então esperamos vocês lá. Sei que alguns de vocês já sabem como é que funciona aqui no vídeo, mas caso você seja novo aqui no canal, eu acho que vale a pena dar uma explicada. Basicamente, esse vídeo comparativo vai ser mais em relação à qualidade da imagem, então a gente pega vários aspectos que a gente acha importante para analisar a qualidade de imagem de uma televisão e estabelece meio que uma categoria dividida em cinco, que são ótimo, bom, aceitável, ruim e péssimo. Quando a gente fala que algo é ótimo, quer dizer que essa televisão está entre as melhores do mercado nessa categoria. Quando a gente fala que é bom, é uma televisão que é muito boa, deve agradar a maioria dos usuários, incluindo pessoas mais exigentes. Quando a gente fala aceitável, é uma televisão que em tese também deve agradar a maioria dos usuários. Entretanto, usuários mais exigentes aqui já podem começar a ficar um pouco decepcionados. Quando a gente fala ruim, é uma televisão que provavelmente vai desagradar a maioria das pessoas. E quando a gente fala péssimo, é algo aí que provavelmente vai desagradar todo mundo. Então vamos lá para o vídeo agora. Vamos começar então falando sobre o contraste, como já é costume aqui no canal. Sempre lembrando que quando a gente fala de contraste, a gente está falando como uma cor consegue se destacar uma em relação à outra ali na imagem, na hora de estar vendo um filme, desenho ou jogando um jogo de videogame, por exemplo. Nesse sentido, as duas televisões ficaram aí na mesma categoria, que é a categoria aceitável, pessoal. Se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa entre as duas televisões, a gente veria que a Nano 86, que é a televisão mais cara, se sairia um pouco melhor. Nada assim de muito exagerado, só que sim, se sairia melhor. E também sempre lembrando que quando a gente fala aceitável, é uma televisão que deve agradar a maioria. Entretanto, pessoas mais exigentes já devem ficar um pouco aí decepcionados, especialmente se você é uma pessoa que vai assistir conteúdos mais escuros e também em um ambiente escuro, talvez isso aí afete um pouco mais você, mas em relação a isso, aceitável para as duas televisões. Próxima categoria é escurecimento local, também conhecida aí como a tecnologia de local dimming, que é uma tecnologia que algumas televisões possuem para ajudar o preto da televisão ficar ainda mais preto. Nesse caso, as duas televisões possuem essa tecnologia. Entretanto, infelizmente, as duas televisões acabam aplicando essa tecnologia de uma forma não tão boa assim. Então, no caso, a gente acabou dando aí a classificação péssima para as duas televisões nessa questão aí de escurecimento local dessa tecnologia. E lembrando que essa categoria péssima é a pior que a gente tem aqui no canal. E por que a gente está dando a categoria péssima? Basicamente, o que acontece, pessoal, é que quando a gente tem uma tecnologia de escurecimento local, como eu falei, a gente espera que o preto da televisão fique mais preto. Entretanto, essa é uma tecnologia que ela funciona por zonas na televisão, né? Determinada zona vai ficar mais preto, determinada zona não tão preto assim. Só que nessa televisão, tipo, fica muito visível a diferença de uma área que está totalmente preto e de uma área que não está totalmente preto, mas também deveria estar. Então fica, por exemplo, uma área muito preta com uma área muito acinzentada no lado, e isso acaba afetando muito a qualidade da imagem em relação ao escurecimento local. Ou então, por exemplo, numa cena escura que você está vendo em inglês, por exemplo, tem a legenda, quando a legenda acende a parte de baixo toda, em vez de acender só a legenda, por exemplo. Nesse caso, inclusive, eu vejo muitas pessoas falando que compraram televisões da LG e tem que diminuir a intensidade do escurecimento local da televisão para a imagem não ficar tão ruim assim, sabe? E é meio estranho. Se a televisão tem esse recurso, é para melhorar. É meio estranho a gente ter que diminuir para ficar melhor. Por isso que a gente está dando aqui a categoria péssima, ok? Para as duas televisões nesse sentido. Próxima característica que a gente vai analisar aqui é a uniformidade de preto, ou seja, se você está lá vendo um conteúdo que é mais noturno, mais escuro, por exemplo, será que o preto da televisão ele se espalha de forma igual? Ou será que não? Será que tem regiões da tela que ficam mais esbranquiçadas, regiões mais acinzentadas, por exemplo? Nesse sentido, as duas televisões ficaram com a mesma categoria,
que é a classificação ruim para as duas televisões, pessoal. Infelizmente, as duas televisões ficaram com a classificação ruim, então pode ser que sim, pode ser que a televisão, na hora que você esteja vendo conteúdo mais noturno, especialmente, mais escuro, tenha regiões da tela que fiquem mais acinzentadas ou mais esbranquiçadas. Vale a pena falar que essa é uma característica que, pelo que a gente vê, varia bastante de televisão para televisão, mesmo que a gente esteja falando de televisões do mesmo modelo. Então você pode comprar a televisão A e a televisão A do mesmo modelo e pode ter que tenha qualidades diferentes em relação à uniformidade de preto. E por isso, por exemplo, que a gente encontra várias pessoas no mercado falando: ah, essa televisão é muito boa, e a mesma pessoa, e outra pessoa, no caso, falando da mesma televisão: não, eu comprei e é muito ruim. Porque infelizmente pode haver essa diferença de qualidade, e pelo que eu pesquiso pessoalmente falando, essa diferença de qualidade entre televisões de mesmo modelo é especialmente maior em televisões da LG. Mas fazendo uma análise mais rigorosa, mesmo a gente tendo dado aqui a classificação ruim para as duas televisões, a gente vai ver que a Nano 86, que é a televisão mais cara, ela se sai melhor, tá? A gente deu a classificação ruim para as duas televisões, mas ainda assim a Nano 86 é melhor em relação à Nano 81. Próxima categoria que a gente vai estar analisando aqui é a qualidade do HDR da televisão. Basicamente, quando a gente está falando do HDR, a gente está falando de uma tecnologia que ajuda a dar aquele tchan especial, um destaque especial nas cores da televisão. Nesse sentido, analisando as duas televisões ganharam a mesma categoria, que é a classificação ruim aqui no canal. Quando a gente dá classificação ruim aqui no canal, não significa que não funciona, não significa que vai melhorar a qualidade da imagem. Funciona e sim, vai melhorar a qualidade da imagem. Entretanto, como a gente já explicou em outros vídeos, quando a gente dá classificação ruim no HDR para uma televisão, a gente recomenda que você assista a televisão, no caso, mais no escuro, né? Com a sua luz apagada, com a janela fechada, com a cortina fechada, porque em ambientes mais escuros fica mais fácil da gente ver a diferença que o HDR faz, especialmente no HDR que talvez não seja tão bom assim, como é o caso dessas duas televisões. Se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa do HDR dessas duas televisões, mesmo dando ruim para as duas, a gente veria que a Nano 86, ou seja, a televisão mais cara, é sim um pouco superior em relação à Nano 81. Próxima categoria para a gente avaliar aqui no canal é ângulo de visão, ou seja, a gente está lá vendo a televisão, mas tem um amigo que está ali no lado. Será que aquele amigo que está ali no lado também consegue ver a imagem com a mesma qualidade que eu, que estou aqui no centro? Bem, basicamente é isso que a gente está falando quando fala de ângulo de visão, e nesse sentido, as duas televisões ganharam a mesma classificação, que é a classificação bom, pessoal. Então, a Nano 81 e a Nano 86 ficaram com a classificação bom, ou seja, deve agradar aí, basicamente, todos os usuários. Se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa nesse critério, a gente veria que a Nano 81, que é a televisão mais barata nesse caso, é um pouquinho superior por pouca coisa, mas sim, se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa, ela levaria uma certa vantagem aqui, mas as duas ganham a mesma classificação, que são bom. Vamos falar agora sobre reflexo, pessoal, ou seja, como que a televisão ela reage à luz do seu ambiente, se reflete muito, se não reflete, se atrapalha muito ou não. Nesse sentido, as duas televisões ganharam a mesma categoria, que novamente é a categoria bom, pessoal. As duas televisões conseguem competir muito bem com a luz do ambiente. Se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa, mais uma vez, nessa categoria, mesmo as duas estando aí na classificação bom, a gente veria que a Nano 86 é uma televisão que se sai um pouco melhor nessa categoria. Próxima coisa que a gente vai analisar aqui é o tempo de resposta, ou seja, quando você está lá jogando um jogo de videogame ou vendo um filme, sempre existe uma tendência a ficar um rastro por trás de imagens que se movem muito rapidamente. Nesse sentido, as duas televisões ficaram com a classificação aceitável, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários. Entretanto, talvez se você for mais exigente nessa categoria específica, talvez você esperaria um pouco mais, e se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa nesse sentido, a gente veria que realmente elas são tão parecidas que não dá para dizer essa é melhor que aquela, então realmente fica um empate aqui, sendo aceitável as duas televisões nesse critério. Outra coisa interessante de se analisar, pessoal, é a uniformidade de cor, ou seja, se a tua televisão lá está reproduzindo uma imagem que de forma geral tem a mesma cor, por exemplo, quase tudo é amarelo, quase tudo é verde, quase tudo é rosa, será que essa sua televisão consegue pegar esse rosa, por exemplo, e reproduzir de forma igual por toda a televisão? Ou será que ficaria uma área lá com efeito de sujo, um amarelo um pouco mais escuro, um amarelo um pouco mais forte? No caso, se toda a televisão estivesse reproduzindo um amarelo, por exemplo. Então, basicamente é isso quando eu falo de uniformidade de cor. Nesse sentido, as duas televisões ganharam a classificação aceitável. Devem agradar a maioria das pessoas,
talvez pessoas mais exigentes, como eu já disse outras vezes, poderiam esperar um pouco mais. Se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa nesse sentido, apesar das duas televisões terem ganhado a classificação aceitável, a gente veria que a Nano 81 tem uma leve vantagem, tá? Eu acho que vale dizer que essa categoria em si é mais importante, eu diria, para pessoas que veem jogos de futebol na televisão, já que um jogo de futebol normalmente tem uma imagem que é mais verde, né? Por conta do gramado, a televisão de forma geral está reproduzindo um verde, então eu acho que é mais importante para essas pessoas essa categoria. Vamos analisar agora o Input Lag, que é uma categoria que vocês devem imaginar que é mais importante para jogadores de videogame. Então você está lá jogando seu jogo, você clica num botão, quanto tempo demora para essa ação acontecer na sua televisão? Basicamente isso é o Input Lag. Nessa categoria, a Nano 81 ganhou a classificação ótimo, classificação máxima aqui no canal, então nessa categoria ela está entre as melhores do mercado. E o modelo Nano 86 ganhou a classificação bom, ou seja, também tem um desempenho muito bom nessa categoria, mas fazendo uma análise mais criteriosa, a gente veria que sim, a Nano 81 é um pouco melhor, por isso que a gente deu a classificação ótimo para ela. Se fosse colocar na prática, pessoal, apesar da gente ter dado uma classificação diferente para duas, eu acredito que a maioria dos usuários não iriam perceber a diferença. A diferença realmente é muito pouco entre as duas televisões quando a gente fala de Input Lag, só que sim, a Nano 81 é um pouco melhor nessa categoria. Outra coisa bem importante de se analisar é a taxa de atualização da televisão. Nesse sentido, a Nano 81 tem uma taxa de atualização de 60 Hz, enquanto a Nano 86, que é a mais cara, de 120. Ou seja, se você for lá jogar um jogo de videogame e o seu jogo em específico pode rodar 120 quadros de forma nativa, só a Nano 86 vai conseguir rodar esse jogo a 120 quadros, porque a Nano 81 só roda jogos aí, por exemplo, a 60 quadros de forma nativa, então a gente tem uma vantagem aqui para a Nano 86. Próxima coisa importante de se analisar é o HDMI da televisão, e aqui a gente também tem algumas diferenças. Tanto a Nano 81 quanto a 86 tem 4 portas HDMI, entretanto a diferença é que a Nano 81 todas as portas HDMI são 2.0. Já na Nano 86 também tem 4 portas HDMI, entretanto 2 delas são 2.1, enquanto as outras 2 são 2.0. Então para jogadores de videogame que querem rodar jogos aí a 4K, 120 quadros ao mesmo tempo, é mais vantajoso estar dando uma olhada aí na Nano 86. Antes de ir para o resumo final sobre o que eu acho das duas televisões, qual que eu acho que vale mais a pena, sempre lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link aí para vocês estarem dando uma olhada nas duas televisões caso tenham ficado interessado, e também vai estar o link aqui embaixo ou para você entrar no nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo que você vai ser redirecionado para uma página e escolhe se quer entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram, ou nos dois também, se você preferir. E lá a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões. Então sempre que sai alguma televisão aí com um preço bem legal, a gente sempre coloca lá. Então para ficar atento é só entrar no grupo, vai estar aqui embaixo, a gente espera vocês lá. Então vamos para o resumo final aqui, começando vendo aqui quais televisões ganharam em quais categorias para ver se teve muita diferença ou não. Vamos lá. A gente viu, galera, que a Nano 81, que é a televisão mais barata, ganhou em 3 categorias, que foi uniformidade de cor, ângulo de visão e input lag. Vale mencionar que a diferença em relação a outra televisão não é tão grande assim, mas sim, se fosse fazer uma análise mais rigorosa, ela é melhor em input lag, ângulo de visão e uniformidade de cor. Já a Nano 86, que é uma televisão mais cara, como já era esperado, é melhor na maioria das coisas. É melhor no contraste, uniformidade de preto, HDR, reflexo, taxa de atualização, e também é melhor no HDMI, por ter lá a porta 2.1. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que são melhores em relação a Nano 81, e a gente colocou como um empate o escurecimento local, né, a tecnologia de local dimming, e tempo de resposta da televisão. Enfim, se a gente for analisar aqui, galera, a gente vai ver que sim, a Nano 86 ela é uma televisão que se mostra melhor, ela é melhor na maioria das coisas, e mesmo nas coisas que a Nano 81 é melhor, tipo, é um pouquinho só melhor. Então, sim, olhando as duas televisões, existe a justificativa, sim, do porquê a Nano 86 ser melhor. Existem outras duas coisas que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que eu não mencionei ainda, que são coisas que a Nano 86 tem, que a Nano 81 não tem, que a Nano 86, no caso, tem a tecnologia Dolby Vision, né, para ajudar o HDR da televisão, por exemplo, ficar ainda melhor, com ainda mais destaque. Isso é algo que a Nano 81 não tem suporte. E além disso, a Nano 86 tem suporte para a tecnologia Dolby
Atmos, pessoal, para melhorar a qualidade de áudio também. Mas vale mencionar que esse vídeo aqui é um vídeo mais focado na qualidade do vídeo, mas eu acho que vale a pena essa consideração também. E o processamento da televisão ela é mais rápida também, no caso a Nano 86, então a gente espera que a navegação pelo menu também seja mais rápido e mais fluida no modelo mais caro. Agora, qual que é a minha opinião? O que eu achei? Qual que eu compraria? Bem, vamos lá. Sobre as duas televisões, galera, sendo bem sincero assim, eu esperava um pouco mais, até porque são televisões bem caras e a gente espera uma boa qualidade de imagem. Nesse caso em específico, o que mais me decepcionou nas duas televisões foi a tecnologia de escurecimento local, que era para funcionar, deixar o preto mais preto, era para melhorar a qualidade da televisão em si, só que na prática é o que não acaba acontecendo na maioria dos casos. Em muitos casos tu vai ter ali que diminuir a intensidade do escurecimento local para fazer com que a qualidade da imagem fique melhor, o que eu acho meio chato, na minha opinião, não é algo que eu acho que deveria acontecer. E sinceramente eu acho que se é para ter um escurecimento local que não funciona muito bem, eu acho que era melhor nem ter, sinceramente. E outra coisa que eu também não curti tanto foi a uniformidade de preço da televisão, mas isso é uma coisa importante de se mencionar aqui, porque uniformidade de preço, como eu falei, é algo que pode variar mesmo entre televisões do mesmo modelo, pessoal. Então, por isso que é muito comum, por exemplo, tu achar uma pessoa que detona as televisões da LG, falando que é muito ruim, que não podia ser assim, que tem que tirar do mercado, e tem outras pessoas falando que não, é boa, ou que não é tão ruim assim, porque infelizmente existe essa variação entre mesmas televisões, tá? Isso não é só para a LG, isso é para todas as marcas, mas pessoalmente falando, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquiso, realmente essa diferença de qualidade entre televisões do mesmo modelo é mais notável aí em televisões da LG, então acho que tem que ter um destaque especial para isso. Mas enfim, sobre as duas televisões, se fosse para eu comprar uma, eu compraria sem dúvidas a Nano 86, tá? Por ter 120 quadros, né, taxa de atualização de 120 Hz, para mim isso é algo relevante, então eu compraria ela por isso. E também tem a questão do cabo HDMI 2.1, que eu também acho que é relevante. E além disso, ela tem um contraste que é melhor também, por pouca coisa, mas já pode vir fazer uma diferença. Ela tem o Dolby Vision também, que vai melhorar a qualidade aí do HDR. Então são algumas coisas que sim fazem com que a Nano 86 seja melhor. Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração também é o preço da televisão, né? Eu falei que eu compraria a Nano 86 por conta que ela é melhor em algumas coisas que eu acho importante, mas a gente também tem que ver o preço, e as duas televisões têm uma média de preço aí de diferença de uns R$1.000, R$1.000 e pouquinho, depende muito aí de quando você está vendo o vídeo, depende muito também se você achar a televisão numa promoção, mas tá aí uma diferença de R$1.000, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo da onde você procura. E assim, eu acho que é uma diferença bem considerável, que eu não sei até que ponto é justificável, tá? Porque, por exemplo, se o escurecimento local pelo menos fosse melhor da Nano 86, eu até acho que seria justificável a diferença de preço, mas a gente está pagando tipo uns R$1.000 a mais numa televisão onde o escurecimento local, no caso, é basicamente a mesma coisa. Se fosse basicamente a mesma coisa para muito bom, tipo, seria legal, mas não é o caso. Então também essa é uma questão que você tem que levar em consideração. Eu sei que vendo o vídeo eu falando lá que várias coisas ou são ruins ou são péssimas, eu sei que faz com que muitas pessoas tenham dúvida de comprar televisão, né? Se vocês forem se basear no nosso vídeo aqui no canal, e sinceramente eu também ficaria com essa dúvida. Eu ficaria com um pouco de receio na hora de comprar uma televisão. A grande questão é aquilo que eu falei. Existe uma diferença de qualidade entre televisões de mesmo modelo da LG e isso pode impactar a sua experiência. Então, se vocês quiserem, galera, ter outras opções antes de fazer a sua escolha, a gente aqui no canal já comparou a Nano 81 com a Q60T da Samsung. A gente também comparou a Nano 86 com a Q70T também da Samsung. Os dois vídeos estão no canal, a gente pode colocar o link aqui embaixo, você também pode entrar no canal e procurar. Então, assim você consegue comparar essas duas televisões com outras televisões para ter uma ideia melhor de qual que vale mais a pena. Então esse foi o vídeo, galera, esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, comentário, coloquem aqui embaixo no campo de comentários. E importante também, pessoal, se vocês têm uma televisão NanoCell, especialmente a Nano 81 ou Nano 86, eu acho bem importante vocês colocarem aqui embaixo a opinião de vocês sobre o que vocês acham da televisão, se vocês concordam com a gente, se vocês discordam, se a televisão de vocês tem ou não tem problemas, por exemplo, como eu mencionei aqui, de uniformidade de preto. Eu acho que é bem importante fazer esse tipo de comentário aqui embaixo, especialmente se vocês têm essa televisão,
tanto para ajudar a gente aqui do canal e também as outras pessoas que estão procurando a televisão e estão com dúvida se compram ou não, e vocês podem estar ajudando ela também. Então a gente agradece bastante se vocês puderem dar o depoimento de vocês. Também se puderem dar um gostei no vídeo, se inscrever no canal, se você já é inscrito também, valeu. Então esse aí foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado, valeu, falou e até a próxima.